Você já se perguntou por que algumas pessoas agem de um jeito diferente? É como ter um poder chamado discernimento dos espíritos. Esse poder nos ajuda a entender o que se passa no coração das pessoas. Por exemplo, se alguém está sendo desobediente, pode ser que um espírito de rebeldia esteja influenciando essa pessoa. Mas, se pedirmos a ajuda de Deus, podemos ver mudanças incríveis. Neste vídeo, vamos descobrir como esse dom especial nos ajuda a entender melhor as intenções das pessoas e como podemos ajudar os outros a fazer o bem. Junte-se a nós enquanto exploramos esse poder que Deus nos deu. O discernimento dos espíritos é como ter um superpoder que nos ajuda a entender por que as pessoas fazem certas coisas. Por exemplo, se alguém está se rebelando e não quer seguir regras, isso pode ser por causa de um espírito de rebeldia. Mas se nós conseguimos perceber isso e pedir a Deus para ajudar, essa pessoa pode começar a ser obediente e seguir a Deus de verdade. Quando um cristão adora falar sobre Jesus e quer ajudar as pessoas a conhecerem a Ele, isso acontece porque ele está sendo guiado pelo espírito de evangelismo. Quando conseguimos ver o que está dentro de uma pessoa, conseguimos entender melhor por que ela age de um jeito ou de outro. Saber discernir os espíritos é muito importante para ajudar os outros. Deus não vê as coisas como nós. Ele é um espírito e se conecta conosco de uma maneira especial. Quando Deus nos observa, Ele consegue ver o que nos motiva a agir. Como disse o apóstolo Paulo em uma carta, é essencial entender isso para fazer o bem. Porque, embora eu esteja ausente de vós em corpo, estou presente convosco em espírito, regozijando-me em ver a vossa moral e a firmeza da vossa fé em Cristo. Colossenses capítulo 2 versículo 5. O apóstolo Paulo estava dizendo aos colossenses que ele não conhecia eles pessoalmente, mas sim pelo que sentia no coração, que era o Espírito de Deus presente na igreja. Ele conseguia entender por que as pessoas faziam o que faziam para Deus, sem olhar só para as aparências, porque sabia que as aparências podem enganar. Assim como Paulo, Deus também olha para dentro de nós e vê o que está no nosso coração. Ele pode mudar esse coração para que possamos fazer coisas boas aqui na terra. É por isso que os dons espirituais, como entender os espíritos e a profecia, não funcionam em lugares onde as pessoas estão se comportando de maneira errada. Esses dons não podem agir em lugares que não têm amor por Deus. O Espírito Santo não trabalha onde o coração está longe dele. O diabo tenta manter as pessoas na escuridão e longe da verdade. Ele quer que as pessoas façam coisas erradas e se sintam mal. Mas Deus é a luz, com a ajuda do Espírito Santo, conseguimos ver o que está acontecendo no coração das pessoas, além do que o diabo tenta fazer. Assim, o discernimento espiritual é sobre entender por que as pessoas agem de certas maneiras. Sabemos que o diabo é ruim e só traz coisas ruins. Esse presente que Deus nos deu não é apenas sobre brigas entre pessoas. Algumas pessoas, como cientistas sociais, pensam que é só isso. Eles veem os problemas como se fossem só por causa da personalidade das pessoas. Mas nós, que acreditamos em Cristo, conseguimos ver mais além. Podemos olhar no coração das pessoas e entender o que as faz agir. Os psicólogos, por exemplo, não pensam que as pessoas têm um lado espiritual. Isso é um problema porque eles não veem a verdadeira raiz dos problemas. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Fomos chamados para ajudar as pessoas a se livrarem das coisas ruins em suas vidas, uma missão que todos nós recebemos de Cristo quando contamos a boa notícia. As Escrituras dizem de acordo com Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criação. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, eles falarão em novas línguas. Marcos capítulo 16 versículo 15 e 17. É muito importante saber que o dom de discernir espíritos nos ajuda a entender a diferença entre a alma e o espírito de uma pessoa.
A palavra de Deus no livro aos Hebreus capítulo 4 versículo 12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Com esse presente especial de Deus e com a Bíblia, conseguimos perceber se alguém age com a alma ou se é guiado por um espírito renovado e cheio de boas coisas. Essa habilidade nos ajuda a ver não só se há espíritos ao nosso redor, mas também a entender o que realmente faz uma pessoa agir de uma certa maneira. Um exemplo disso é quando Jesus falou sobre Natanael. Ele disse: Olha, aqui vem Natanael. Ele é uma pessoa verdadeira, que não tem mentiras nem falsidades. Natanael ficou curioso e perguntou: Como você sabe tudo isso sobre mim? E Jesus respondeu: Antes mesmo de Filipe te chamar, eu já tinha te visto debaixo da figueira. João capítulo 1 versículos 47 e 48. Jesus tinha uma habilidade especial que lhe permitia entender o que estava no coração das pessoas. Ele percebeu isso em Natanael, que ficou muito surpreso porque Jesus conseguia ver o que ele realmente sentia, mesmo antes de se conhecerem. Esse poder de entender as pessoas foi muito importante para Jesus. Ajudou-o a escolher os amigos que mais tarde se tornaram seus discípulos. Por exemplo, Jesus já sabia que Judas, um dos discípulos, iria traí-lo quando o convidou para se juntar a ele. Ele conseguia perceber o que estava dentro de Judas e como isso ia ajudar a cumprir o plano de Deus. Outro exemplo foi quando Jesus conheceu uma mulher que vivia em Samaria. As histórias da Bíblia contam. Com isso, Jesus disse: Vá, chame seu marido e volte. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse-lhe: Disseste corretamente. Não tenho marido. Pois você teve 5 maridos, e o homem com quem você está morando agora não é seu marido. Você disse isso com sinceridade. A mulher disse-lhe: Senhor, vejo que você é um profeta. João capítulo 4, versículo 16 e 19. Jesus conseguiu entender o que estava acontecendo com uma mulher que teve 5 maridos. Ele mostrou a ela as coisas erradas na vida dela. No começo, ela não percebeu que Jesus tinha um dom especial e o chamou de profeta. Quando Jesus revelou o que estava acontecendo, ele estava também falando sobre a vida dela de uma maneira especial. A mulher viu que isso era verdade sobre sua vida e entendeu o plano de Deus para ela, e depois contou sobre Jesus para outras pessoas. O dom de entender os espíritos ajuda as pessoas a saberem o que é certo e o que é errado. Isso também ajuda a igreja a crescer e ficar mais forte. Além disso, esse dom protege as pessoas que acreditam em Deus dentro da igreja. Pedro falou sobre o Espírito Santo que ajuda a igreja. Mas vós sois uma raça escolhida, um sacerdócio real, uma nação consagrada, um povo especial para a propriedade de Deus, para que proclameis as excelências dos maravilhosos feitos, virtudes e perfeições daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Quando Pedro falou sobre o Espírito de Santidade na igreja, ele estava dizendo que o Espírito Santo pode fazer coisas incríveis através da igreja quando vive de forma pura e boa. Ele quer que a igreja conte a todos sobre as maravilhas de Deus, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz maravilhosa. O dom de discernir espíritos nos ajuda a perceber as forças espirituais que estão atuando em diferentes lugares, como cidades ou comunidades. Isso nos permite orar com mais poder por essas regiões. Quando oramos pelo nosso país, pelos nossos governantes e até mesmo pelas nações, podemos falar palavras proféticas que ajudam a guiar o futuro delas, alinhando com o que Deus deseja. Paulo disse a Timóteo que devemos orar por todos. Ele nos ensinou a fazer pedidos, orar por outras pessoas e agradecer a Deus por todos, incluindo os líderes e autoridades.
Assim, podemos viver em paz e tranquilidade. Esse tipo de oração é muito bom e faz Deus feliz, porque Ele quer que todos sejam salvos e conheçam a verdade divina. 1 Timóteo capítulo 2 versículos 1 ao 4. O Espírito Santo nos ajuda a orar de um jeito que pode mudar a vida das pessoas. Quando conseguimos ver e entender o que está acontecendo espiritualmente em um país, podemos orar por ele de forma melhor. Foi isso que Paulo ensinou para as pessoas em Filipenses? E esta é a minha oração. Que o vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e profundidade de percepção, para que possais discernir o que é melhor e sejais puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses capítulo 1 versículos 9 ao 11. E assim, queridos amigos, chegamos ao final da nossa jornada sobre o dom de discernimento dos Espíritos. Lembre-se de que esse poder especial que Deus nos deu é como uma lanterna que ilumina nosso caminho, ajudando-nos a entender o que está no coração das pessoas ao nosso redor. Quando nos conectamos com Deus e pedimos a Ele para nos guiar, conseguimos ver além das aparências e perceber as verdadeiras intenções das pessoas. Isso nos ajuda a amar e apoiar uns aos outros, mostrando a luz de Cristo em um mundo muitas vezes confuso. Então, enquanto você continua sua caminhada, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo. Deus vê seu coração e pode transformá-lo para fazer coisas boas. Que você possa ser um instrumento de amor e paz, refletindo a bondade de Deus onde quer que vá. E agora, eu te convido a fechar os olhos e a fazer esta oração comigo. Senhor, ajude-me a entender o que está no coração das pessoas. Que eu possa ser uma luz em suas vidas e trazer esperança e amor. Que possamos juntos espalhar essa luz. Pois o melhor ainda está por vir. Senhor, pedimos ajuda para as pessoas e as cidades. Que o seu amor e a sua presença cresçam em nós, para que possamos entender o que acontece ao nosso redor. Ajude-nos a ver além do que está na nossa frente e a fazer o que é certo. Que nossas orações tragam mudança e vitória, espalhando sua luz e paz onde estivermos. Em nome de Jesus, amém. Antes de sair do vídeo, conte a sua experiência com esse dom tão especial. Curta e compartilhe esse vídeo. Fique com Deus.